Viajando com o Biquíni. Olá! Vamos hoje para Los Angeles, uma das cidades mais importantes dos Estados Unidos. Cidade dos Anjos, ou LA como é conhecida, começou como um pequeno pueblo mexicano, como toda a Califórnia. E o que tem de interessante em Los Angeles é que o primeiro assentamento que teve lá era de etnia africana. Então foram os negros que começaram a cidade. E foi uma cidade assim fadada a ser sucesso, a dar certo. Porque logo eles passaram da agricultura para a pecuária e no início do século passado, o maior negócio de Los Angeles já era o turismo. E hoje em dia a cidade é um centro, né, mundial de negócios, tecnologia, ciências, cultura, arte, educação e entretenimento. Porque Hollywood está em Los Angeles e a gente sabe que Hollywood é o maior produtor de entretenimento aqui do nosso planeta, não só de cinema, no cinema obviamente sobressai muito, mas tem também Bollywood na Índia que também produz muitos filmes, mas Hollywood também produz muitos seriados, vídeos, música gravada e por ser, né, Hollywood, tudo isso atrai muitos artistas, produtores, diretores, maquiadores, gente de todo tipo ligado, né, a essa arte. E também ricos e famosos que vão morar ou no centro da cidade ou nos seus arredores, tornando a cidade ainda mais famosa. Então Hollywood tem muita coisa bacana pra gente ver, né? Que não vai dar pra gente ver aqui hoje. Tem Beverly Hills, tem Malibu, Disneylândia. Mas hoje nós vamos para Hollywood, vamos caminhar pela calçada da fama e depois vamos atravessar toda a cidade, das montanhas até a beira do mar, aonde está Venice Beach, que é sem dúvida nenhuma um dos lugares mais animados de Los Angeles, onde estão os artistas, poetas excêntricos, né? Loucuras e muitos movimentos importantes foram acontecer ali. Na música também, Venice Beach é super importante. Foi lá, por exemplo, que surgiu The Doors, né? O incrível conjunto de rock The Doors. O Jim Morrison era um dos boêmios que andava por ali no bairro. Também onde surgiu o Lollapalooza, um famoso festival que tem até hoje aqui no Brasil. Mas vamos ver as imagens aí, então de Los Angeles. Estamos entrando então em Hollywood, distrito de Los Angeles, conhecido também como a capital mundial do entretenimento. É a líder mundial na criação de filmes, produção de televisão, videogames e música gravada. A importância desse setor de entretenimento aí para a cidade levou então muitas celebridades a residir aí em LA e também nos seus subúrbios. E em 1910 a cidade de Hollywood foi fundida a Los Angeles. E esse distrito então possui assim uma grande importância na constituição da identidade cultural dos Estados Unidos e se tornou famoso mundialmente pela concentração, né, de empresas do ramo cinematográfico e pela influência que exerce na cultura global. Hollywood tornou-se o símbolo do poderoso e fantástico cinema estadunidense, sediando premiações e abrigando homenagens públicas para os destacados artistas de cinema e de músicas do mundo, né? O lugar ele é famoso também pelas todas as celebridades que moram aí, né? Essas pessoas ricas, famosas, que moram aí em torno aí desse bairro, e por toda a LA, na verdade. Em 2006, Arnold Schwarzenegger decretou que o distrito de Hollywood tivesse suas próprias fronteiras oficiais, né, que tivesse mais independência. E aí a gente está começando na calçada da fama, né? Essa calçada da fama aí, ela é esse passeio, né, ao longo dessa Hollywood Boulevard e da Vine Street, essa rua aí do lado, e ela é constituída de 2.000 lajes. E ela então tem essas estrelas que fazem menção às celebridades honradas pela Câmara de Comércio de Hollywood pelas suas contribuições para a indústria do entretenimento.
Aí tem algumas coisas interessantes, essa calçada da fama aí, por exemplo, a artista mais jovem a ter o seu nome aí é a Britney Spears, com apenas 21 anos, ela já foi para a calçada da fama, e aí estão todos os artistas famosos, conhecidos e não tão conhecidos de Hollywood. Essa calçada ela foi criada em 1953, né, com a intenção de manter a glória de uma comunidade cujo nome significa glamour, emoção, pelos 4 cantos do mundo, né? Todo mundo conhece Hollywood. E essa calçada da fama, ela começou então a sua construção em 1958. E aí teve alguns problemas, por exemplo, o filho do Chaplin processou o pessoal aí que estava construindo essa calçada, atrasou um pouco, teve outros processos também, mas em 1960 ela foi inaugurada. E quando ela foi inaugurada, ela tinha 1.500 estrelas. E depois, em 1994, né, algumas décadas depois, a Sophia Loren, ela foi estrela no 2000 já. Então, um negócio que deu certo, que evoluiu muito. E essa calçada da fama também, a gente vai andando e chega aí nesse local aí, que é esse teatro, né, o Chinese Theatre, que é muito famoso. Aí dentro que acontece a entrega do do Oscar, né? Que é o evento assim, mais famoso aí de Hollywood, badalado, que é reproduzido para o mundo inteiro. Acontecem também grandes concertos famosos, grandes shows, eventos muito bacanas. Ele é bem bacana aí na entrada, tem todas esses vídeos passando aí os filmes emblemáticos de Hollywood, anúncios. É um lugar bacana para se conhecer de LA. Aí a gente estava à noite, sempre fazendo menções, né, aos filmes mais famosos, as grandes produções aí de Hollywood. E aí bastante gente visita, praticamente eu acho que todo mundo que vai a Los Angeles passa por aí. Tem uma noite bastante animada. Esse lugar aí, então, é um dos, né, vamos dizer, um grande motor econômico dos Estados Unidos, na verdade, Hollywood. E outra coisa interessante que eu achei, né, Hollywood pertence a Los Angeles, mas na verdade ela não tem o seu próprio governo municipal, né, o governo de Los Angeles, mas tem um funcionário público que exerce a função de presidente de Hollywood. Então, apenas para fins cerimoniais, é claro, mas sempre que tem um evento importante, esse presidente, então, representa Hollywood e, né, é bem interessante, é uma coisa assim diferente, né, a formação aí dessa cidade. Na verdade, depois a gente vê Venice Beach, outras partes de Los Angeles eram antigamente condados separados, que depois se reuniu tudo e se formou tudo a grande Los Angeles, que é, né, a 7ª cidade mais populosa dos Estados Unidos. Los Angeles, né, tem quase 4 milhões de habitantes, é a mais populosa da Califórnia, sem dúvida nenhuma, do oeste dos Estados Unidos, a cidade dos anjos, né, literalmente, e é também uma grande área metropolitana. Os habitantes aí são chamados de angelinos. E é um condado multicultural, né? Essa cidade foi fundada em 1781 por um governador espanhol, Dom Felipe de Neve. E era engraçado, olha só como era o nome de Hollywood antigamente. É o Pueblo de Nostra Senhora de la Reina de Los Angeles del Rio del Porciúncula. Imagine só, todo esse nome grande assim que depois virou só LA. E quando o México ficou independente da Espanha, em 1821, ela pertencia ao México, né, e depois passou então a pertencer aos Estados Unidos. E é um centro mundial, né, de negócios, comércio internacional, entretenimento, cultura, mídia, moda, ciência, tecnologia, educação. Aí estão as instituições, né, de renome mundial, cobrindo um vasto leque de campos profissionais e culturais.
e um dos motores, né, econômicos, sem dúvida nenhuma, dos Estados Unidos. Aí a gente está, então, atravessando, né, a gente veio lá das montanhas, né, onde fica Beverly Hills, onde fica Hollywood, atravessando toda a cidade. Los Angeles é uma cidade, né, grande, onde assim, é bom andar de carro, porque os lugares são longe um do outro, né? Uma cidade feita para andar de carro. E aí a gente passa, né? Aí Rodeo Drive, outro lugar famoso, muitos lugares famosos. Aí são algumas casas de alguns artistas de Hollywood. Um dos programas que se tem para fazer aí na cidade é visitar as casas dos famosos, né? Os mais ricos, os milionários, as mansões estupendas. É um lugar bem incrível mesmo. A gente está aí atravessando então a cidade, vendo um pouco mais aí dessa região aí ao redor de Hollywood. Todo lugar, eu diria que quase todo lugar de Los Angeles é um lugar badalado, né? Você sai de um lugar famoso, vai para um lugar mais famoso ainda. E é uma cidade, assim como São Francisco, outras cidades aí da Califórnia, que você, estando nela, você parece que conhece, porque nos filmes, seriados, as grandes produções gravadas aí, sempre parece familiar os lugares, né? A gente já viu muito na televisão. E aí a gente vai atravessando a cidade e chegamos na beira da praia em Venice Beach, que é o oeste de Los Angeles, né? Um dos mais famosos distritos da cidade, que é conhecido pelo clima mais descontraído, boêmio, né? O canto mais animado da cidade, sem dúvida nenhuma, um destino turístico imperdível esse bairro aí. Ele é excêntrico, né? O calçadão aí de Venice Beach tem de tudo, músicos, artistas, vendedores, loucos, muitos turistas. E Venice era um bairro residencial, recreacional, e essa parte aí de Los Angeles, o West Side, foi fundado em 1905. Primeiro era uma cidade resort, era independente, até o ano de 1926. Depois foi construído por um grande milionário do tabaco, que construiu esse resort, né? E ela é cheia também de canais, né? E tem muita história que aconteceu aí em Venice Beach. Ela recebe, gente, 150 mil turistas num fim de semana. E muitas gangues famosas, a gente viu aí na época dos anos 50, né? Na época da lei seca dos Estados Unidos. Muitas batalhas também para venda de crack, cocaína. Foi também palco da Beat Generation, né? Lá nos anos 60, quando houve assim, uma explosão de poetas e artistas muito famosos aí dos Estados Unidos e do mundo inteiro também. E tem também assim, o cenário musical, Venice Beach é muito importante. A música aí é muito interessante, sempre tem pelas ruas esses artistas, artesanatos, músicas de todo tipo, muitas figuras loucas, né? Um bairro muito conhecido, né? Assim, por ser um bairro animado. E em 1965, o grande The Doors, né? Esse conjunto incrível do rock and roll, foi formado aí. O Jim Morrison, que era um conhecido boêmio aí dessa região. Depois, em 1980 também, foi aí que surgiu o Lollapalooza, né? O Lollapalooza que até hoje aqui no Brasil, né, faz o maior sucesso, esse festival de música surgiu aí. Nos anos 80 também foi celeiro assim, de músicas do punk, do thrash, do metal. Por hoje é isso, gente. Eu fico por aqui e espero vocês nos próximos programas, onde nós vamos voltar às nossas viagens a bordo do veleiro Bikini lá no Mediterrâneo. E quem quiser rever algum dos nossos programas, é só entrar no YouTube, colocar lá Viajando com Biquíni e o país que vocês querem ver. Tem lá mais de 40 países para a gente visitar. Tchau, um beijo bem grande, até o próximo programa. Viajando com o Biquíni.